Olá, queridos, estamos de volta mais uma vez para trazermos a reflexão na palavra do Senhor para o nosso enlevo espiritual. E quero cumprimentar e saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esta paz que excede todo o entendimento. Salmo de número 27, acompanhe aí em sua Bíblia, a partir do primeiro verso. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Irmãos, queridos, que palavra extraordinária a palavra do Senhor. A confiança, o anseio, o anelo que o salmista, especificamente aqui o salmista Davi, tinha para com o Senhor, a ponto de ele dizer verdades aqui profundas, verdades estas pela fé que ele tinha, nutria, permanecia no Senhor. Não foi à toa que Davi fora identificado pelo próprio Deus como um homem segundo o seu coração, mesmo cometendo as suas faltas, tendo as mesmas paixões que nós. Mas sim, foi um homem segundo o coração de Deus, porque ele permitiu que Deus agisse na sua vida, ele cria neste Deus, ele sabia em quem ele cria de forma assim extraordinária. E Davi, ele passou por momentos muito difíceis na sua vida, não foi fácil, desde a sua tenra idade, já tendo uma missão, uma responsabilidade tão grande, quando jovem, já ser consagrado, ungido rei de Israel, e tendo que se defender, se esconder daquele que se tornou seu inimigo, que foi o rei Saul. E aqui ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. Queridos, o Senhor sendo a luz de Davi, o Senhor sendo a salvação de Davi, assim como sendo a minha luz, a sua salvação, a minha salvação, e tendo estas convicções, então vem a pergunta: a quem eu vou temer? Se eu estou cercado por uma proteção, por uma luz divina, por uma salvação que nada pode anulá-la, então a quem eu temerei? Ele continua: o Senhor é a força da minha vida, é o Senhor quem me fortalece, não há fraqueza na minha vida, porque o Senhor me dá forças. Então não há como eu recear coisa alguma. Não há como, porque Deus me fortalece. Aí ele diz: quando os malvados, meus adversários, meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. E quando aqueles querem se levantar contra nós, queridos, eles se levantarão sempre para cair. Creia nisto. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, eu continuaria confiando no Senhor. Irmãos, que fé inabalável. A despeito, volto a dizer, dos seus pecados, dos pecados de Davi, a despeito dos nossos pecados, mas a gente precisa ter esta convicção
de que ao cairmos, ao pecarmos, vamos pedir perdão ao Senhor e o Senhor ele nos levantará e o Senhor nos fortalecerá e a gente vai continuar a trajetória, a gente vai continuar realizando a vontade do Senhor. Então, a confiança que precisamos ter no Senhor, volto a dizer, o anseio que precisamos ter pela presença do Senhor, porque não basta simplesmente eu dizer eu confio no Senhor, mas eu preciso também, meu amado, dizer: Senhor, eu anseio, eu desejo ardentemente, o meu prazer é estar na tua presença, Senhor, e viver isto, e desejar isto. Aí ele continua no verso de número 4, dizendo: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Ele não só, queridos, ansiava, ele não só pedia, mas ele buscava estar na casa do Senhor, aprendendo do Senhor. Até porque no Velho Testamento, no templo, a Arca da Aliança se fazia presente, a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus ali, ativa, real. E a gente tem um entendimento que hoje nós somos casa de Deus. É muito bom nós estarmos no templo para adorarmos ao Senhor, e aquele que deseja estar no templo para adorar o Senhor é porque é convertido ao Senhor. A gente sempre tem dito que existem muitas pessoas que não são convertidas, mas congregam em uma igreja. Mas aquele que não é convertido vai chegar um tempo que ele vai se desviar. Mas é inadmissível uma pessoa convertida plenamente não ter esse anseio em estar na casa do Senhor. Então esse desejo é ardente. Eu acredito, irmãos, que nestes dias nós estamos passando poderia dizer uma angústia, um aperto no coração muito grande. Por mais que estejamos congregando nos nossos lares, com os nossos familiares, mas o estar junto com os irmãos no templo, o estar na boa comunhão, o estar vivendo isto permanentemente, irmãos, isso não tem preço, isso é muito gostoso. Por isso que nós somos chamados de irmãos, somos uma família, somos membros de uma igreja, somos irmãos em Cristo. Então essa nomenclatura é extraordinária, quando a gente, meu irmão para cá, meu irmão para lá, isso é muito bom, essa comunhão. Então eu entendo que aqueles que realmente são convertidos ao Senhor estejam sentindo uma saudade muito grande do estar congregando. Mas, irmãos, vamos continuar a pedir, vamos continuar a buscar. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscá-la, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para aprender na formosura, aprender a formosura do Senhor, contemplando-a e aprendendo no seu templo. Porque no dia da adversidade, e nós estamos vivendo este dia da adversidade, o Senhor nos esconderá no seu pavilhão. O Senhor nos esconderá na sua morada. Claro é, conforme o Novo Testamento, o Senhor Deus, ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Mas, a bem da verdade, a igreja local, o templo, é altamente bíblico e o Senhor, ele assim nos orienta, ele assim nos dá o entendimento pleno do ajuntamento dos santos para congregarmos. Demais lembram lá em Atos 2, quando da descida do Espírito Santo, a igreja estava reunida em um determinado lugar. Então ali cerca de 120 irmãos estavam orando, buscando a presença de Deus, e o Espírito Santo visitou a todos que ali estavam. Olha que coisa extraordinária. Então, irmãos, buscarmos e pedirmos a presença do Senhor e estarmos na casa do Senhor. Até porque
E eu fico maravilhado com aquele Salmo de número 73, quando aqui foi Asaf, inclusive foi o texto que nos norteou em uma das lições da Escola Bíblica Dominical, diga-se de passagem, uma lição extraordinária, quando o salmista Asaf, ele diz, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração, mas ele diz, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Ele estava meio que por um fio, mas graças a Deus que ele não se desviou. E ele começou a questionar algumas coisas, principalmente em relação aos ímpios que prosperavam, aquela coisa toda. Mas aí no verso 16 e 17 ele diz, quando eu pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Queridos, é no santuário de Deus, é no congregar, é na presença do Senhor que a gente vai adquirindo confiança, a gente vai aprendendo, a gente vai tendo discernimento das coisas e a gente deixa de falar coisas asneiras. Porque, a bem da verdade, a visão do salmista Asaf neste Salmo 73 foi uma visão muito distorcida, quase que questionando Deus sobre o que ele estava permitindo na vida dos ímpios, porque na concepção de Asaf, os ímpios prosperavam e dava a entender que ele não estava prosperando coisa alguma. Aí ele termina dizendo, no verso 28, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Então, irmãos, estar na presença do Senhor, estar cultuando ao Senhor é algo extraordinário. E eu quero finalizar com o Salmo de número 122, o verso de número 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Fizemos um convite para que estejamos neste domingo pela manhã na casa do Senhor. Claro, aqueles que puderem estar, né? Até mesmo para evitarmos aglomeração. Então, pensamos aí num número bem reduzido dos irmãos, para que nós possamos estar ali por um tempo muito pequeno, rápido, suplicando ao Senhor. Então, volto a dizer, a alegria de estar na casa do Senhor não era uma alegria tão somente atribuída ao salmista, mas esta alegria ela é atribuída a todos nós. Então, em estar na casa do Senhor, devemos fazê-lo com muita alegria, com muito desprendimento, com muita ansiedade, com muito desejo. Senhor, eu quero te adorar. Volto a dizer, nós temos feito isso nos nossos lares. A igreja está reunida nos lares. Né? Eu vi até esses dias aí uma charge, não é? Retratando um personagem ali, o diabo, e o outro personagem, Deus, quando dizia o seguinte, que nessa charge dizia, desculpem os irmãos, nessa charge dizia o seguinte, que o que representava Satanás, então, dizia assim, eu consegui fechar as igrejas. Na realidade, ele não conseguiu coisa nenhuma, porque cada igreja, ela se formou na casa de irmãos, não é? Olha que coisa extraordinária. Cada igreja se reuniu na casa de pessoas que entendem que precisam estar congregando, se deliciando no Senhor. Então, olha só que maravilha. Então, irmãos, diante disto, nós estamos por este tempo congregando na casa, né? Nós, nas nossas casas, cada um nas suas, mas o fazendo com um anseio, com um desejo ardente de que
tão logo isso passe para nós estarmos congregando no templo com os nossos irmãos juntos, que é tão gostoso, que é tão bom, que é tão agradável. Irmãos, a comunhão fortalece, o aprendizado fortalece, estar junto promove coisas assim extraordinárias, o compartilhar os nossos anseios, os nossos pedidos de oração, o compartilharmos as nossas tristezas também, as nossas alegrias. Isso tudo, irmãos, é algo assim extraordinário. Portanto, não perca isto de vista. Viva intensamente neste desejo. E lembrando, continuemos, de acordo com o Salmo de número 27, continuemos a confiar no Senhor e a ter anseio pelo Senhor. Tá bom, meu amado? Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus e eu desejo orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós estamos, ó Deus, e Te louvamos porque de um modo maravilhoso, ó Deus, o Senhor nos tem amado, o Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem feito em nós coisas que nós nem mesmo imaginávamos. O Teu cuidado, ó Deus, o Teu carinho, a Tua proteção por nós tem sido algo tremendo. Deus, dá que desejemos, ansiemos cada vez mais e mais, termos, ó Deus, a nossa vida na Tua presença. Estamos por este tempo, ó Deus, nos nossos lares, mas que ansiamos, ó Deus, estar na Tua casa. Ó Deus, que possamos estar pedindo e buscando, em estarmos na Tua casa habitualmente para aprendermos no Teu templo. Ó Deus, nos dá sabedoria para os dias da adversidade. Cuida da nossa vida. Cuida, ó Deus, de cada um dos nossos queridos irmãos. Cuida da Tua igreja. Cuida da Igreja Batista em Sacramento, ó Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te rogamos. Amém. Queridos, que Deus em Cristo a todos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz e até o próximo encontro. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.